meus amados, meus queridos ouvintes. Estamos aqui de novo nessa manhã do dia 2 de maio de 2021 para iniciarmos a Escola Bíblica Dinâmica, né? Como vocês bem sabem, nós estamos estudando sobre os frutos do Espírito, né? E hoje vamos abordar a bondade e a benignidade. Junto conosco está aqui nosso irmão Pastor Júlio, nosso irmão Luciano Rios, que vai estar ministrando esse estudo para vocês. E de antemão nós já queremos agradecer a presença de todos, a maneira como vocês têm participado juntamente conosco desses momentos e vamos desfrutar e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então gostaria de convidar a todos agora para nós orarmos para que o Senhor possa nos abençoar. Nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos mais uma vez nesse dia diante de Ti. Senhor, nós somos pobres e necessitados, Pai, carecidos da Tua graça, da Tua misericórdia. Por isso, Pai, te pedimos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, aquilo que fizemos que não foi do Teu agrado. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, seja luz nesse momento, ó Pai, em que vamos estudar um pouco da Tua palavra. Permita, Senhor, que haja graça, haja poder, haja entendimento, ó Pai, de todas as coisas, Pai. Que não seja nós, ó Pai, mas seja o Teu Espírito Santo a conduzir essa aula. Assim nós oramos e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmão Luciano. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dinâmica. Que todos possam ser alcançados pelo ensino a qual o Senhor está proporcionando a nós e que todos possam, que isso possa enriquecer na vida de cada um, trazendo um conhecimento da palavra de Deus, aprofundando no conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós. Como o Ivan aqui disse, nós vamos estudar hoje a bondade e a benignidade. Vamos trazer algumas definições dessas virtudes. Veremos que a bondade é um atributo que caracteriza um caráter divino. Pontuaremos ligações existentes entre a bondade e a generosidade. Falaremos sobre a maldade, a contraponto da bondade. E por fim, vamos trazer algumas exortações bíblicas e práticas do fruto do Espírito. Então vamos lá, vamos estudar um pouco. No Aurélio, a palavra bondade significa qualidade ou caráter de bom, benevolência e clemência. A bondade como fruto do Espírito é traduzida da palavra grega agaphausin, que é encontrada apenas 4 vezes na Bíblia, que está em Romanos 15, versículo 14, Gálatas 5, 22, Efésios 5, 9 e 2 Tessalonicenses 1, 11. A bondade é a prática da expressão da benignidade, ou seja, fazer aquilo que é bom. A bondade, quando estamos falando do Espírito, ela vem com generosidade, posta em ação, diz respeito a dar e a servir ao próximo. Deus é bondoso? Segundo o próprio Jesus, a bondade é um atributo de Deus, pois ele disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o Deus. Nem Jesus, ele quis se colocar como bom. Ele colocou só que Deus é bom. E Deus, através do Espírito Santo, vem nos proporcionando essa bondade. Então temos a certeza que a verdadeira bondade, ela vem de Deus. Longe de Deus pode haver bondade? Sim, mas uma bondade superficial, pois nós, como homens, como a imagem de Deus, com a queda lá do jardim, nós perdemos um pouco dessa bondade do Senhor e temos só a nossa bondade limitada, que é a bondade natural que nós, como homens, temos. Não temos a bondade infinita, a qual só Deus tem. Então, essa bondade que o Espírito Santo vem colocando em nós, essa bondade que nos leva ao caráter de Deus. É essa bondade que estamos falando aqui. Como um homem sem Deus, ele pode ser bom? Com certeza ele pode ser bom. Mas
ele só vai fazer o bem a quem ele quer fazer o bem. Ele não vai fazer o bem àquele que não faz bem a ele. Agora Deus, o Espírito de Deus, o fruto do Espírito, ele nos vai fazer também levarmos essa bondade a quem precisa dessa bondade. Pois a bondade, até a Bíblia fala que os inimigos também fazem bondade com aqueles que estão à sua volta. Mas essa bondade é a bondade humana. A bondade de Deus, ela faz a bondade sem ver a quem está à sua volta. A bondade de Deus é uma bondade desinteressada. A bondade como fruto do Espírito não é feita através de troca. É uma busca, ela não busca os seus próprios interesses, como está em Coríntios 13:5. É uma bondade que está sempre a fim de dar, ela não está buscando os seus próprios interesses. Ou seja, como não se faz bondade com moeda de troca, pois o próprio Jesus disse que recompensa diante de Deus nós teremos se agirmos com bondade, só aqueles que não são bons. Não teremos recompensa nenhuma, pois os inimigos também são bons. A verdade consiste em fazer o bem a quem não tem condição de nos recompensar. Isso está em Lucas 12:14. Então temos que fazer as bondades até aqueles que não têm a como nos retribuir essa bondade. Pois é aí que está a virtude que vem do Senhor. É fazer sem esperar nada em troca. É dar essa bondade, é dessa bondade que estamos falando aqui. Características da bondade como aspecto do fruto do Espírito. É uma bondade imparcial. É a bondade como fruto que não faz distinção de pessoas. A bondade do Espírito, elas são implantadas de antes. Ela não vê cor, raça, sexo, religião. Ela faz sem achar, sem olhar o que a pessoa é, o que a pessoa representa para nós. Nós temos que estar ali para fazer a bondade. Não é isso, pastor Júlio? Com certeza. Pode até deixar, já postamos aí para interagir com nossos irmãos, uma pergunta que você pode também nos ajudar. Você acredita que a bondade e a benignidade, que até dá uma enrolada na língua, ela seria o contrário, o oposto da maldade e malignidade? Então, participe conosco, responda, que nós gostaríamos também de saber o seu ponto de vista. Verdade. Uma pessoa pode agir com bondade sem ter amor, mas ninguém pode ter amor e não agir com bondade, pois o amor é a virtude de onde flui todas as outras qualidades. Palavras do teólogo e escritor Antônio Gilberto. Ele escreveu no seu livro Fruto do Espírito, um livro a qual eu recomendo a vocês estarem lendo, um livro muito bom que nos ensina muito sobre os frutos, sobre a qualidade dos frutos do Espírito. Ele disse lá que não existe bondade sem amor, mas com amor é impossível não existir bondade. Então temos que estar alicerçados naquela primeira palavra, naquele primeiro ensino que nós fizemos lá sobre o amor, que é a virtude e a raiz de todas as outras qualidades, porque estão todos alicerçados nesse amor, não é mesmo, irmão? Amém, né? Na verdade, o que nós entendemos é que a bondade, além de inerente à natureza humana, é muito prezada por Deus, né? Deus, ele satisfaz o homem na medida que o homem pratica a bondade, né? A palavra do Senhor nos fala no Salmo 125, versículo 4, que o Senhor trata com bondade os que fazem o bem e os que têm coração íntegro. Então, além de ser inerente à natureza humana, e a gente precisa exercitar isso é agradável diante de Deus, como afirma o Salmo 125, versículo 4. É verdade. A bondade e a generosidade. O que é a bondade e a generosidade? É uma característica distinta da bondade cristã. A palavra grega, como disse agaphausin, ela é literada como generosidade ou liberdade. O cristão é uma pessoa generosa, exerce e existe formas de exercer essa bondade. Vamos ver alguma forma de contribuir para a obra de Deus. E como contribuímos? O apóstolo Paulo diz: encorajai a igreja de Coríntios para praticar a generosidade aos necessitados. E como podemos contribuir com essa obra? Seguindo esse versículo,
praticando a bondade, a generosidade com aqueles que necessitam. Por meio de quê? De ação social, de dízimo, ofertas, levando a palavra de conforto àqueles que estão precisando naquele momento. Isso tudo é contribuir para a obra de Deus com uma bondade que vem do Espírito Santo. Auxiliando ao próximo, a outro aspecto da bondade. A bondade, entre as 3 virtudes que vamos falar agora, está ligada diretamente com a relação com o próximo, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. As três qualidades que falamos antes, o amor, a alegria e a paz, ela é um relacionamento para nós, um relacionamento de sentimento, aquilo que nós vamos fazer. Mas agora, a longanimidade, a benignidade e a bondade, ela está relacionada a como vamos conviver com o nosso próximo. O Espírito Santo, ele primeiro nos dá o amor, para que depois ele nos dá o fruto, as qualidades do fruto, para relacionarmos com aqueles que estão próximos a nós. Ela nos auxilia. Vamos ler algum texto agora falando sobre isso. Auxiliar o próximo e assisti-lo em suas necessidades físicas. Está lá em Tiago 2, 15 a 17. Também visitá-los nas enfermidades. Romanos 12, 13. Compartilhar a sua dor e alegria. Romanos 12, 15. Paulo também aconselha: admoestai, desordeiros, consoleis os poucos de ânimo, sustentai os fracos e sejais pacientes para com todos. Glória a Deus. Através de quê? Da bondade. Isso é auxiliar o próximo. Nem todos têm o conhecimento da palavra a qual estamos falando, nem todos têm acesso a essa palavra. Então nós, como cristãos, temos que ter essa bondade e levar até aqueles que estão necessitando. Falar dela, praticar ela, né? Isaías 63, 7, meu irmão, fala que falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor tem feito, né? Isaías pôde expressar isso em oração, depois de ter tido uma experiência longa com o Senhor. Então lá no capítulo 63, no final do livro de Isaías, ele pôde falar que ele presenciou, que ele recebeu, que ele viu o povo de Israel recebendo a bondade do Senhor a todos os tempos. Pegando um gancho, Ivan, que você falou, nós temos uma seguinte afirmação aqui reflexiva de Khalil Gibran: aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos. E por estranho que pareça, sou grato a esses professores. Você concorda com essa afirmação ou acha ela contraditória? E digo mais ainda: a bondade em palavras, ela cria uma confiança. A bondade em pensamento, ela cria uma profundidade. A bondade em dádiva, ela cria o amor. Portanto, não existe verdadeira inteligência sem bondade. Mahatma Gandhi. Você acredita também nessa realidade? Aleluia. Que não existe, que não pode haver inteligência sem bondade? E aí, para amarrar, o que eu acho interessante é que no começo da minha caminhada como obreiro, nós não tínhamos ainda o conhecimento da teologia na parte teórica, mas a parte prática, que era visitar o hospital, que era visitar enfermo, que era visitar as pessoas, isso não era uma lição básica que nós tínhamos que fazer. É uma expressão e extensão da bondade. Agora vamos ver entre a maldade e a bondade. No Aurélio diz que a maldade significa qualidade ou caráter de mal, perversidade, crueldade e iniquidade. A maldade está listada nas obras da carne, em Gálatas 5, de 19 a 21, e também em Romanos 1, 29. Mas se a aula é sobre bondade, por que estamos falando da maldade? Para mostrar que a maldade, ela é obra da carne do homem, ela não é obra de Deus. Deus não é mau, como nós vimos, Deus é bondoso, Deus é benigno. Então, o homem, com a queda do jardim, ele tem a prática da maldade. Ele se alicerçou. E como fugirmos dessa maldade? Através do Espírito Santo, através das qualidades a qual o Espírito está colocando sobre nós. É essa bondade que estamos falando aqui, porque é um atributo de Deus. Então, a maldade, ela
estar a contraponto da bondade, pois ela não vem de Deus. E quem não está em Deus anda com a maldade, mas precisamos estar com Deus, precisamos levar essa bondade de Deus àqueles que ainda não conhecem. Precisamos falar, como o Ivan disse, como o pastor Júlio disse, precisamos falar não só apenas com palavras, mas também com ações, com a graça, com aquilo que o Senhor tem colocado sobre nós. Vamos ver algumas exortações, a quantidade da prática da bondade aqui. Não podemos cansar de fazer o bem. Então não podemos cansar, temos que fazer o bem. Tem muita gente que começa a fazer o bem, mas acaba não sendo reconhecido e acaba desanimando, pois está querendo fazer uma bondade para ser reconhecido em meio àquilo que os homens estão. Mas Paulo nos fala: e não canseis de fazer o bem, porque no tempo ceifarás. Se não houver desfalecido, se não houver desanimado. Então temos que fazer o bem sem ver a quem estamos fazendo, sem querer como moeda de troca. É fazer o bem, não importa a quem. E não devemos desfalecer. Deus tem recompensa para aqueles que fazem o bem, tanto nesta vida quanto na porvir. Apocalipse 22:12. Então Deus tem, se Ele não nos recompensar aqui, recompensará a nós na vida vindoura, na graça do Senhor ao lado dele. Nós ceifaremos no momento certo. Deus tem reservado essas coisas para nós. Omissão em fazer o bem é pecado. Você sabia disso, Ivan? Isso, é pecado, e pecado dos graves, né? A Bíblia fala que fazer a bondade é como se você estivesse emprestando a Deus. Emprestando a Deus, e com certeza de uma maneira que Deus vai te abençoar, né? Emprestar a Deus é receber aquilo que Deus possa prover para as nossas vidas. E a bondade, ela precisa de manter esse caráter de estar interagindo entre Deus e os homens. É verdade. Aquele que conhece a vontade de Deus e não obedece, torna-se ainda mais transgressor do que aquele que não conhece. Olha o que a palavra de Deus diz. Nós conhecemos que Deus é bom, nós sabemos que Deus é bom, conhecemos a palavra do Senhor, mas se não agimos com bondade, nós nos tornamos mais transgressor do que aqueles que não conhecem essa palavra, pois estamos agindo de forma errada, por isso que ela se torna pecado. Portanto, pensem nisto: quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Olha só como a palavra de Deus nos exorta. Nós sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, estamos cometendo pecado diante de Deus, pois temos que o Senhor nos capacitou pelo Espírito Santo e vem nos capacitando todos os dias para agirmos conforme a qualidade do seu fruto. Por isso que Ele implanta o seu fruto do Espírito em nós, para que possamos agir conforme a vontade de Deus aqui na terra, em meio aos homens. Isso é o que o Senhor espera de nós. É essa bondade que o Senhor espera de nós. É tudo isso. Agora, na segunda parte da aula, nós vamos falar da benignidade. Daremos a definição da palavra benignidade. Veremos que Deus é benigno. Mostraremos a sua benignidade em favor do homem. Destacaremos também a ligação entre a benignidade e as outras virtudes do Espírito. Pontuaremos exortações bíblicas de como devemos manifestar o fruto no nosso relacionamento interpessoal. Segundo Aurélio, o adjetivo benigno significa benevolente, suave, brando e agradável. No Antigo Testamento, a palavra benignidade traduz do hebraico hesed, que ela aparece aproximadamente 30 vezes no Antigo Testamento. No entanto, o termo traduzido é como misericórdia e bondade. A palavra hesed, ela significa misericórdia e bondade. No dicionário Vini, que é o dicionário bíblico, ele traz a benignidade como amor firme, graça, misericórdia, fidelidade
e bondade. Quer falar, Ivan? Então, e o interessante é o seguinte, essa palavra está diretamente relacionada à bondade, né? São sinônimos uma da outra. Mas a benignidade, ela está diretamente ligada aos nossos relacionamentos, né? Ela procura o bem-estar do próximo, importando com sentimentos, com dores, né? Então é algo também que a gente tem que cultivar dentro da gente, principalmente em relação ao próximo, né? E ela está tão ligada, Ivan, com a questão do conhecimento, que lá no livro de Provérbios 3, versículo 4, Salomão já destacava: não te desampares a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. E em Jeremias 31:3, pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Então, Amém. a EBD serve também para nos dar esse pontapé e despertar você essa interação, aliar conhecimento com a prática, que faz com que venhamos achar graça aos olhos do Senhor, da mesma forma que Ele nos atraiu por sua graça. Quando entendemos essa benignidade de Deus, nós aprendemos a ser benigno com o próximo, com o outro, né? E não só aquele outro que está tão próximo, não, mas com o outro de uma maneira geral. Deus nos ama, nos ajuda, sem merecermos, né? E nós também devemos fazer o que? Orar, interceder, estender a mão para o outro, mostrar para ele aquilo que nós temos aprendido de Jesus, né? É aquilo que Deus tem permitido a gente alcançar, para que um dia possamos fazer parte totalmente do seu reino. Glória a Deus. Isso aí. No Novo Testamento, a palavra benignidade ela é traduzida do grego cherestotes. Desculpa a pronúncia, porque é uma palavra um pouco difícil. Mas o apóstolo Paulo, em suas cartas aos Romanos, ele aplicou esse termo em relação a Deus. Ele ensina que a benignidade de Deus leva o homem ao arrependimento. Então, como estamos falando aqui, a benignidade de Deus nos leva ao arrependimento daquilo que achamos que é bom, daquilo que achamos que é benigno e não é. Ele nos mostra aquilo que é bom e aquilo que é benigno diante de Deus por meio do seu Espírito. E da mesmo princípio ele também aparece em Éfeso 2:7, onde Paulo se refere a essa benignidade de Deus. A natureza de Deus é benigna. Como o pastor Júlio disse aqui, Deus é benigno, com certeza ele é benigno, pois o próprio Jesus chamou Deus de benigno. Em Lucas 6,35 diz assim: amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Deus é benigno com todos. Ele não é benigno só com aqueles que o seguem. Ele é benigno com todos. Ele está disposto a todos. Ele muda a vida das pessoas conforme nós permitimos que ele mude. Mas ele é benigno com todos. Ele faz o bem a todos. Não importa o que a crença ou aquilo que ele acredita. Não é mesmo, irmão? Davi, com todas as dificuldades que teve na vida, mas diante do Senhor, no Salmo 25, no versículo 6, ele diz: lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembre dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te da tua benignidade, pois tu és benigno, tu és bom, Senhor. Glória a Deus. E aí no Salmo 143, versículo 8, ele já faz uma extensão maior em sua oração: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque te levanto a minha alma. Olha que oração inspirada. Fazer ouvir a benignidade do Senhor logo no despertar pela manhã, demonstrando a confiança no Senhor, o seu Deus, de que Ele vai nos revelar o caminho. Então, lembre bem, praticar a bondade e benignidade
ela te leva a buscar esse conhecimento de Deus, porque Deus é a essência Glória da a Deus. bondade. Amém. O profeta Miqueias, ele diz que Deus tem prazer na sua benignidade. Está lá em Miqueias 7,18. Deus tem prazer em ser benigno. Deus tem prazer em fazer o bem. A benignidade divina, ela é tão exaltada no Antigo Testamento que nós vimos aqui vários salmos ao qual o louvor é elevado a Deus, a benignidade. O povo do Antigo Testamento, eles adoravam tanto a Deus pela benignidade que Deus agia sobre aquele povo. A Bíblia nos revela no Antigo Testamento o quanto Deus era benigno. Um dos textos muito importantes do Antigo Testamento fala sobre a cidade de Nínive, uma cidade que não era uma cidade que seguia as tradições de Deus, mas Deus foi benigno, mostrando aos judeus que ele era benigno com todos, não importava aquilo que eles seguiam. Compaixão. Isso, ele teve compaixão da cidade de Nínive. Jonas foi lá e pregou para eles, e Deus mostrou: eu tenho benignidade, não só com aqueles que estão debaixo daquilo que ele acredita, mas eu sou benigno com todos. No Novo Testamento, a maior demonstração da benignidade de Deus foi quando Jesus sacrificou lá e transgrediu todos os nossos pecados, dos judeus e dos gentios, debaixo do sacrifício de Jesus. Olha só como um texto maravilhoso. E benignidade e amor. Como é benignidade e amor? Paulo diz: o amor é benigno, em Coríntios 13, 4. Falando sobre a salvação, o apóstolo Paulo diz que Cristo apareceu de benignidade e amor de Deus para nos dar salvação para os homens. Está lá em Tito 3, 4. Essas duas virtudes estão intimamente ligadas. Tanto que Moody, um escritor famoso, ele traduz benigno como a melhor tradução da benignidade para ele é amabilidade. Portanto, o cristão tem a característica da benignidade e da bondade ligada no amor. Olha só como as pessoas, os estudos que a gente faz, nós vamos interagindo, tudo, a bondade, a benignidade, a alegria, a paz, está tudo linkado com o amor, pois Deus é o próprio amor e ele liga uma coisa na outra, ele liga tudo, a benignidade e a bondade. A benignidade e a bondade, elas estão de forma relacionada e é difícil distinguir entre um e outro. Elas parecem ser a mesma coisa, mas um pouco diferente. No entretanto, a necessidade é necessário entender que a bondade é o ato que provém da pessoa benigna, mas toda pessoa benigna produz ato de bondade. O que eu quero dizer aqui é que uma pessoa, mesmo ela não sendo benigna, ela pode gerar ato de bondade, mas uma pessoa benigna, ela sempre vai gerar ato de bondade. Está relacionado com o caráter dela. Sim, está voltado ao caráter. A benignidade fala da natureza pessoal do homem. E a bondade que consiste as atitudes inerentes do caráter. Isso, exatamente. Para ilustrar e para amarrar essa questão, a pastora Eliana, ela fala a seguinte citação: bondade é o ato de fazer o bem, isso quer dizer uma boa ação. Atitude. Agora, benignidade é fazer bem, é ser aquele que faz bem, está ao seu lado, aquela pessoa que você sente mesmo, sente agradável, né? Que está ao lado dela, porque ela é a extensão da bondade em pessoa. Agora, é importante deixarmos aqui, porque isso vai ser levado à frente no estudo, que a minha benignidade, apesar de nós sabermos que o homem tem alguma capacidade de praticar a bondade, apesar da minha benignidade ser insuficiente, mas a graça de Cristo é que faz toda a diferença dentro de nós. É isso. É o Espírito Santo, por isso está relacionado lá, né? Sobre os frutos do Espírito Santo, porque é Ele que transforma o homem, Ele que me transformou, que te transformou, que pode transformar você, ouvinte. O escritor Red Marcher, ele diz: a nova vida nos leva a ser benigno, manifesta-se em atos de bondade e capacita-nos a perdoar ofensas cometidas pelos outros. Olha só, ele escreve que a benignidade nos leva
capaz de perdoarmos ofensas, como Jesus perdoou as nossas ofensas, por ser ato de benignidade. Esses são os atos de benignidade que estamos falando. É essa a qualidade que o Espírito implanta em nós. Davi, ele foi benéfico, mesmo sendo perseguido por Saul. Lá ele viu que tinha um filho de Saul, restava um descendente de Saul. Ele, por amor a Jonatas, ele foi benigno com essa pessoa. Está lá em Atos, em 2 Timóteo, 2 Samuel 9, de 1 a 7. Ele foi benigno com o descendente de Saul. Outro ato de benignidade no Novo Testamento é o de Estevão. Ele estava sendo ali martirizado, estava sendo morto. Ele pega e fala ao Senhor: Senhor, não impute sobre esses homens ao pecado a qual eles estão cometendo. Não tem como, gente. Se Estevão não estava debaixo do Espírito Santo aqui, ele jamais falaria isso. Ele mal diria aqueles que estavam matando ele. Mas como ele estava tão alicerçado no Espírito Santo, tão cheio do Espírito, que ele não viu aquilo como maldade, ele viu aquilo como um galardão que ele ia ter no Senhor. Ele disse: Senhor, não impute sobre eles esses pecados. Isso é ato de benignidade. Estevão orou por aqueles homens ao qual estavam sendo maltratando e matando ele naquele momento. Ele foi benéfico àquelas pessoas. Também assim temos que ser, como dissemos aqui, como a Red Marcha disse, ele nos capacita a perdoar as ofensas a qual os outros. E por que devemos ser benignos? Para mantermos a comunhão e a paz, pois dissemos que ela é um relacionamento com o próximo, com aquelas pessoas que estão à nossa volta, com aquelas pessoas do nosso relacionamento. Moody diz que benignidade é benevolência nas atitudes, uma virtude visível e social. Ela é uma atitude que os outros veem a gente cometendo. E se nós, como cristãos, não cometermos essas benignidades, como seremos a imagem de Deus aqui nessa terra? Como seremos a imagem de Cristo, de qual Cristo nos fala que temos que ser? John Stott, ele escreve que uma virtude voltada aos outros não é só para Deus, ela é voltada para os outros. Mas a benignidade, Deus nos deu a capacidade de voltar ela para as pessoas, pois ela é nosso relacionamento entre as pessoas. Ser benigno é um mandamento. Você sabia disso? Efésios 4:32 fala a respeito disso. E que nós temos que entender, é igualzinho nós sabemos, né? A Bíblia fala, quando você dá uma esmola com a mão direita, a esquerda não precisa de casamento, né? Benignidade, bondade, tem que estar fluindo de dentro de nós, para que se manifeste a graça de Deus, a misericórdia de Deus nas nossas ações e sermos o espelho para os outros. E o Ivan citou muito bem a igreja de Efésios, que era uma igreja forjada em amor, né? Tanto é chamada a atenção pelo amor, quanto pelo esquecimento do amor. E nós temos a seguinte afirmativa aqui do apóstolo Paulo à igreja de Efésios: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Oh, glória. Em Efésios 4:32 está assim: Ele nos lembra, não vos esqueçais da hospitalidade ou bondade com os estranhos. Então ele está dizendo, temos que ser hospitaleiros, bondosos e benignidade com todos, não só com aqueles que estão à nossa volta, é com todos. Pois Paulo escreve isso muito bem, falando sobre isso aqui. No Antigo Testamento, Deus chama o povo a ser benigno. Está lá em Miqueias 6:9. Como mandamento, nós temos que ter essa ordenança, temos que ser obediente. A obediência é que nos leva a cumprir o mandamento. Paulo nos escreve: antes sede benigno para com os outros. Está em Efésios 4:32 também. O mandamento requer obediência. O apóstolo diz em Colossenses, desculpa, misturei uma coisa com a outra aqui, que devemos revestir de benignidade.
Nós temos que ser revestidos. E como vamos revestir de benignidade? Quando estaremos cheios do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo. Se estamos cheios do Espírito Santo, ele vem. E como encher do Espírito Santo? A Bíblia nos ensina. Vou ler aqui um versículo aqui que nos ensina sobre isso. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em vosso coração. Assim enchemos do Espírito, através de quê? De cantos de salmos para Deus, de oração, espirituais. Um devocional. Um devocional. Todos têm que aprender, né? Ler a palavra, cantar, proclamar os salmos, glorificar, interceder, clamar, né? Um devocional aí. Interessante, Ivan, que é em tempo e fora de tempo, em tempo de tristeza e tempo de alegria. Olha o que diz o profeta Jeremias em Lamentações, olhando para a devastada Jerusalém, olhando para o orgulho ferido da sua querida Israel. Ele afirmou aqui, ó, a benignidade do Senhor jamais se acaba, e as suas misericórdias não têm fim, e elas renovam-se a cada manhã. Então creia que a cada novo dia, a cada novo amanhecer, se renova a benignidade, a misericórdia do Senhor, que é a razão de não sermos consumidos. Então mesmo Jeremias, diante do caos, ele extraiu de dentro do seu ser essa exclamação de que a misericórdia do Senhor é a razão de estarmos de pé. Mesmo em tempo de crise, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, como bem frisou Ivan. Use esse conhecimento para fazer um efeito maravilhoso e gracioso na sua vida. E deixa Deus manifestar o seu poder por meio da sua graça. Amém. Jesus, ele nos exorta a ser benigno. Paulo também nos dá um ensino semelhante. Antes, sede um para com os outros benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. William Barclay, ele escreveu: benignidade é o segredo de olhar para fora e não para dentro. Faz com que perdoamos os outros como Deus nos perdoou. Essa é a benignidade, de olharmos para fora, de olharmos para o outro e fazermos com que o outro possa ser beneficiado através de nós. Nós, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, devemos pegar e nos alicerçar nessa palavra, ser benigno. Devemos usar o nosso livre-arbítrio para permitir que o Espírito Santo produza em nós a benignidade e a bondade, como são a qualidade do seu fruto, para refletirmos o seu caráter, a sua obra, os seus benefícios entre nós e os nossos semelhantes, de forma imparcial, e sermos benignos com todos. Sempre manteremos firmes na oração, com nossa mente voltada para as coisas de Deus. O Espírito Santo implantou em nós essas qualidades, e nós devemos agir como Ele quer que nós nos façamos. Pastor, você quer deixar umas considerações finais? Com certeza, eu gostaria de encerrar com esse poeminha para você guardar na tábua do seu coração. Olha, a cada dia mais me vem a certeza do que as coisas mais simples são mesmo as mais extraordinárias e, consequentemente, as que mais precisamos. A cada dia mais creio na magnitude do amor e no seu poder de transformação. A cada dia mais percebo quão melhor e mais prudente é fazer o correto e que os erros custam muito caro. A cada dia me percebo que todos os dias são bons e especiais, e nenhum segundo pode ser desperdiçado com bobagem e pequenas coisas. A cada dia mais me espanto com a simplicidade da vida e da complexidade das pessoas. A cada dia mais vejo quão mais fácil é viver em paz sem reclamar de tantas coisas. A cada dia mais me certifico que mudanças que desejo nos outros, antes devo fazê-las em mim. E para encerrar, mas fazer o quê? Se todos preferem buscar os porquês e saber quando, onde e como tudo aconteceu, e passam a vida inteira se questionando nessa angústia,
sem esquecer que Deus é bom, meu irmão, Oh, a sua bondade aleluia. dura para todos sempre, Glória e a Deus. habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Já Amém. dizia Graças a Deus. Oi, o Val. salmista Davi. Compartilhar aqui com os irmãos um trecho da palavra do Senhor em 1 Pedro, versículo 3, né? 1 Pedro 3, de 8 a 9, que diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Aleluia. Bondade, benignidade, o amor fraternal são heranças da parte do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo tem Glória a ministrado a todos nós, né? Que Deus Amém. possa completar Bendito essa seja palavra o no coração de cada um dos irmãos, né? Dando um abraço aos irmãos que estão aí conosco, né? A irmã Leci, a irmã Andréia, o João Pereira, né? Todos aqueles que participaram dessa aula da Escola Bíblica. E tenham Amém. um domingo abençoado. Que o Senhor possa continuar ministrando na vida de vocês, que o Senhor vocês possam aprofundar na benignidade, na bondade, e que permitam que o Espírito Santo continue plantando em vocês e florescendo em vocês essa qualidade do seu fruto, porque Ele está disposto todos os dias ao nosso lado, está agindo sobre nós todas as manhãs, sendo renovada as nossas forças e as nossas alegrias. E não se esqueça, meu irmão, o Espírito Santo habita em você e Ele te capacita para agir como nós mostramos aqui. Na Bíblia, mostramos como podemos ser benignos, como podemos ser bons, como podemos amar, como podemos nos relacionar com o nosso próximo, com aqueles que estão à nossa volta, e não só com os próximos, é com todos. O próximo não é só aquele que está do seu lado, como estou aqui do lado do Ivan, ao lado do pastor. Nós somos próximos, mas não só os dois são meus próximos. Todos aqueles que estão nesse mundo afora aí, Ele é o meu próximo, pois é meu semelhante junto a Deus. Fica na paz. um ato de bondade, compartilhando essa live até chegar Amém. tantos quanto o Senhor permitir. E tudo irá bem, e o Senhor vai te abençoar nesse dia. Fique com Deus, até domingo que vem. Glória a Deus. Embaixo aí, pô.